Caçã, boa tarde a todos. E a Lorixá da Joiá aqui com mais um programa Ecoa Axé, a voz da ancestralidade que ressoa no ar, aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Então não deixe de se conectar aí no www.radiotropicalwebbrasil.com.br e lá você vai acessar a nossa entrevista de hoje, tá bom? E entre em contato também pelo telefone 21 971591211 e mande suas mensagens, suas sugestões, o que vocês querem saber a respeito da nossa convidada especial, que eu já vou falar quem é. E aí vocês podem passar a mensagem de vocês. Eu quero agradecer imensamente a toda a equipe da Rádio Tropical Web Brasil. Foi maravilhoso o programa passado. Estivemos aqui com a Bibiana, ela que é cantora, compositora também, esteve aqui presente falando sobre o lançamento da sua música. Um grande beijo, Bibiana. E tivemos o bloco também, né, Luciana? Foi maravilhoso o bloco. Infelizmente eu não consegui estar lá, mas eu pude acompanhar a transmissão pela rádio, foi maravilhoso. E agora acabou o carnaval, né, pessoal? Agora a gente está aí de volta ao nosso ritmo normal. Então vamos agora retomar nossa caminhada aí espiritual, de trabalho, de vida. E no programa passado nós falamos muito sobre a segurança de carnaval, sobre o que a gente precisava fazer para poder se fortalecer, para poder passar um carnaval tranquilo. Graças a Deus o meu foi bem tranquilo. Depois eu quero saber de vocês como é que foi. Se vocês fizeram as oferendas necessárias aí para os seus guardiões, para as suas guardiãs. E agora é o momento da limpeza, né? A nossa limpeza espiritual após o carnaval, para quem pulou aí bastante, bebeu, se divertiu, para iniciar o ano aí fortalecidos. Então não deixe de fazer a sua consulta oracular, de consultar os búzios, para poder ver como é que vai ser o seu ano, a sua parte amorosa, a sua parte espiritual, a sua parte de trabalho, que é muito importante a gente se conectar com a nossa espiritualidade para saber o melhor caminho a seguir. E hoje eu estou aqui com uma linda visita, né, que é a nossa querida Ellen Mota, que é uma artista que carrega no canto território, posicionamento e ancestralidade. Cria de São Gonçalo, cantora, compositora, EQED e mulher do axé e de palco, né? Uma mulher de força. Seja muito bem-vinda, Ellen Mota, sua bênção. Oi, abençoe, é uma honra muito grande receber você aqui no nosso programa. Obrigada por aceitar. E eu não vou fazer rodeios, eu geralmente faço uma palavra, mas eu quero já iniciar com a senhora, porque eu quero saber, antes da artista, quem é Ellen Mota? Eu sou uma mulher preta, macumbeira, bissexual, sou EQED, aí vamos fazer 16 anos de confirmação e sou aqui de São Gonçalo. A primeira coisa assim, que eu costumo dizer muito assim, que eu sou com propriedade, que acho que foi a primeira parte de mim que surgiu antes, foi a parte da composição, né? Eu comecei a compor as músicas muito nova. E é um grande orgulho para mim ter esse dom, que eu acho que é uma coisa que nasce com a gente, né? Nasce assim, dessa forma de conseguir pegar vivências nossas, das outras pessoas, no nosso cotidiano e transformar aquilo em melodia e letra, e essa letra e melodia tocar o coração de pessoas ao redor do nosso país e fora do país também. Para mim é muito importante. Então, eu tenho muito orgulho de ser compositora. Que linda! Parabéns aí pela trajetória. Eu vi que você compõe desde os 10 anos, né? Isso. E como é que foi essa trajetória desde criança? Tem alguém na sua família que te inspirou? Então, meu pai, quando eu era criança, ele tinha um grupo de pagode, mas era aqueles de bairro, assim, né? Então, eu me recordo, assim, de na minha infância, os primeiros contatos com a música foram através do meu pai carnal, né? E aos 10 anos eu comecei a compor e foi uma coisa aleatória, sabe? Não teve um motivo. Na época eu era da igreja ainda, eu fui criada num lar evangélico e as minhas primeiras composições foram todas louvores, né? E que lindo! Não lembro assim a história específica, mas o meu processo de composição ele é muito intuitivo, sabe? Eu escuto as histórias ou acontecem coisas comigo, ou às vezes eu tenho sentimentos e aqueles sentimentos eles atravessam o meu corpo e a minha cabeça como uma enxurrada. E dali já se inicia o processo de composição. As minhas músicas elas vêm todas completas, com letra, melodia,
E o arranjo musical ele já é construído na minha cabeça. E esse processo, normalmente, ele costuma ser muito rápido. Tem composições minhas que eu levei mais tempo para poder concluir, mas a maioria delas é sempre assim, num estalar de dedos. E elas já vêm prontinhas para ser apreciadas. E você costuma relacionar isso também à sua espiritualidade, às músicas? Então, eu tinha um pouco dessa dúvida. E se eu falar para você, mãe Elida, hoje que eu tenho certeza disso, eu não tenho. Porque, como eu disse aqui, né, eu iniciei assim, as minhas primeiras composições na época. Eu era da igreja, eu era criança. E depois de ter saído da igreja, na minha adolescência, eu compus músicas assim comuns, né, da minha vivência, e o processo de composição era igual. E conheci a minha religião aí com 16 anos, mais ou menos, com 15, 16 Bem jovem, né? Aí, dentro da minha religião também comecei a compor, e o processo de composição foi sempre muito parecido. Óbvio que, tipo assim, os meus pontos autorais, eles têm um sentimental e uma espiritualidade maior, mas o processo de composição, assim, é igual. Tanto para uma música comum, para um samba, já escrevi bossa nova, já escrevi funk. Que legal. Já escrevi trap também, eu escrevo de tudo. Não gosto de limitar o meu processo de composição, não, mas... as músicas e os pontos de umbanda que eu compus e que eu componho até hoje, todos eles têm uma história com a espiritualidade. Por exemplo, Sentimento Verdadeiro foi um ponto que eu compus através de uma conversa que eu tive com o Malandrinho da Estrada. Eu, na época, estava vivendo um relacionamento abusivo, de muita privação, abuso psicológico, moral, patrimonial também. Foi um período muito difícil na minha vida e eu não via saída, porque eu acho que quando a gente se encontra num relacionamento abusivo, a gente não vê saída daquele lugar. É verdade. E eu estava exatamente nesse momento. Antes de receber essa consulta de Malandrinho, eu recebi uma consulta de um caboclo, de um rapaz que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida. E ele já meio que iniciou esse processo falando pra mim que eu tinha esquecido quem eu era. E eu acho que o abusador, ele faz questão de que essa seja a primeira marca. Ele te tira do seu meio de amigos, te afasta da sua família, para que você esqueça quem você é. E para que você não consiga ver uma saída daquela situação de abuso. E era nesse momento que eu me encontrava. E quando o Malandrinho falou pra mim, nessa consulta, ele foi muito literal. Ele só disse assim: vira as costas e sai com a roupa do corpo mesmo. E pode ficar tranquilo que eu vou resolver as coisas pra você. E até hoje ele tem se provado assim, muito fiel na palavra dele naquele dia. Por isso que eu levo essa composição assim, com muito orgulho. Eu gosto muito de contar essa história nos meus shows. Inclusive os meus shows em homenagem à malandragem, eles falam muito sobre isso. Hoje, desde o ano passado, acho que em novembro, dezembro do ano passado, eu comecei muito a falar sobre feminicídio, sobre o combate contra essa violência contra a mulher no meu show, mas por conta dessa ligação assim, de gratidão que eu tenho com o Malandrinho da Estrada, que foi ele que foi o prepulsor assim, para eu poder sair desse círculo de abuso que eu vivia. Caramba, que história forte, hein, Ked? E em que momento você percebeu que a música não era só paixão, mas sim um caminho maior do que somente você gostar, se identificar com a música? Então, a música para mim sempre foi um hobby, né? Eu não levava a sério e nunca me vi como cantora profissional e como uma compositora profissional, que é a função que eu exerço hoje. Eu fui criada nessa realidade, tive uma infância comum, de situação assim, complicada como outros brasileiros também, e na minha família o orgulho da gente era ter carteira assinada, não era viver da música de maneira autônoma, né? Eu acho que muitos amigos meus também tiveram esse tipo de criação, é uma coisa bem comum para quem é cria de São Gonçalo, mas
Maria Padilha falou pra mim que eu vivesse por ela que me pediu pra falar a respeito do nome dela, pra exaltar o nome dela. Em 2023 eu estava num quadro depressivo muito grande, já tinha tentado fazer tratamento psiquiátrico e psicológico algumas vezes, não tive sucesso nesses tratamentos, e eu tive uma conversa assim, muito franca com Maria Padilha, sabe? E eu falei pra ela, minha velha, eu já não vejo mais sentido na minha vida, eu só trabalho, pago conta, compro bobagem, eu não tenho vontade de ser mãe, de construir uma família, já vivi tudo que eu tinha pra viver. Aí ela me pediu isso, pois se você me ama? Aí eu falei assim, te amo. Ela, então vamos fazer um combinado, você vive por mim, vive pra mim, pra falar do meu nome, pra falar do quanto você me ama, que isso vai ser sua motivação de viver de hoje em diante. Isso acho que foi em setembro de 2023 ou novembro, não me lembro agora o mês específico. E eu falei pra ela, então tá bom, a partir de hoje eu vou fazer isso, vou viver para poder falar do seu nome. E eu comecei a produzir os conteúdos para as redes sociais já, falando sobre isso, e do nada começou a surgir os convites para apresentações, e outros artistas foram entrando em contato comigo, eu fui trabalhando com outras pessoas, as coisas foram acontecendo assim de uma maneira muito orgânica, e para mim, que tive esse comprometimento com ela, eu consegui ver nitidamente que a minha carreira hoje, ela é obra de Maria Padilha, porque eu não conhecia as pessoas que eu conheço hoje, eu não tinha acesso às informações que eu tenho hoje, e eu não via nenhuma possibilidade de hoje trabalhar com a música, que é o que eu faço. Sabe? Então, até hoje, eu tento obedecer ela. Ela é administradora do seu negócio. Ela é minha manager. Ela é minha manager. Ela é, e ela sabe de tudo. Então, assim, você está muito bem assessorada. Com certeza ela sabe os caminhos que você tem que seguir. Então, quando ela fala não faz, não faz. Não é? Não segue, não segue. É sobre isso. Senão vai quebrar a cara. Que elas são assim. Então a espiritualidade te salvou em muitos momentos da sua vida também, né, mãe? Tirou da depressão, te direcionou para um trabalho. Sim. E tem trazido o que dentro disso, dessa visão? Você começou a enxergar através disso aí uma nova vontade de viver? Sim, sem sombra de dúvida. Ai, que lindo. A depressão, ela não tem cura, né? Transtorno de ansiedade também não tem cura. A gente vai se tratando, né, com terapia. Algumas pessoas fazem tratamento psiquiátrico. Ellen, não me adaptei, então hoje eu não faço mais. Tô pensando em voltar, inclusive, mas analisando assim a minha vida no período em que eu me encontrava, assim, uma frequência de crises muito grande e sem perspectiva de um futuro, hoje eu já consigo, hoje eu tenho N planos, eu tenho vários espetáculos montados, e tem álbuns que eu quero gravar, e tem coisas que eu quero fazer, e tem lugares que eu quero conhecer, e eu não via isso em 2023, sabe? Foi realmente uma diferença muito notória, assim, de quando eu passei a me dedicar a falar de Maria Padilha, do agir dela na minha vida, de todo o cuidado que ela tem comigo, de antes de eu fazer isso para depois, a minha vida mudou assim completamente. Porque para quem tem um quadro depressivo, ter essa visão do futuro é muito difícil, e graças a ela eu consegui e consigo hoje fazer planos para minha vida, tem coisas que eu tenho vontade de fazer, e tem muitas coisas que eu nunca nem imaginava fazer, que ela me proporciona viver, cantar com artistas assim que eu sou fã. Há pouco tempo agora eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ito Melodia, que é uma grande referência no Carnaval Carioca. Eu cresci vendo ele na televisão, vendo os desfiles, e ela me proporcionou essa oportunidade de estar trabalhando com ele, assim, de perto, estar no estúdio gravando com ele, entre outros artistas também que eu tive a oportunidade de trabalhar. Juliana de Passos, que hoje é minha grande amiga, minha amiga pessoal, de eu frequentar a casa dela e tal, a gente conversar muito e trabalhar com frequência junto. Era uma artista também que eu só via pelos trabalhos da internet. E tudo isso foi graças ao networking da minha manager, Maria Padilha. Verdade.
as coisas acontecerem, eu só fui movimentou, ela pegou sua Demais. paixão, seu amor pela Demais. música, né? Demais. E transformou nisso no que você gostava de fazer. Quer dizer, ela mexeu no seu emocional. Olha quanta coisa bonita Exu faz, né? Muito. Isso é importante a gente falar dessas declarações, porque as pessoas acham que Exu é o mal, é a coisa ruim. E não é. Te salvou, te leva para caminhos, né, lindos, de realização profissional, pessoal. Isso é maravilhoso, Exato. né? E é como eu me sinto hoje, assim, de fato. Eu me sinto uma mulher realizada, feliz. Dificuldade na vida todo mundo tem, gente. Não existe isso. Tem gente que acha que eu entrei pra macumba, vou enriquecer, nunca mais vou ficar doente. É verdade. Não é assim que as coisas funcionam. Dificuldade a gente vai ter em qualquer âmbito da nossa vida, independente de qual religião a gente vai seguir. Mas hoje eu conto com o abraço de Maria Padilha, com o carinho dela, com o amor dela. E que isso lindo. já me bate, me faz ser uma mulher extremamente realizada. E você também foi uma das grandes percussoras desse caminho musical do axé para cantoras que cantam músicas de macumba? Então, Porque foi em 2023 que você iniciou esse processo? Em 2023 eu iniciei esse processo, mas já tinham artistas que tinham uma carreira bem relevante antes de mim. A Juliana de Passos era uma, tinha o Casimiro era outro. Mas no seu perfil de show eu nunca vi. Eu tô vendo agora. O que acontece? A minha irmã Luana, ela foi drag há muitos anos e eu passei a minha adolescência inteira camborando ela, acompanhando ela. E ela é minha maior inspiração, assim, tipo, quando eu comecei, assim, a montar um espetáculo mesmo, a trabalhar, vender os meus shows, eu quis montar algo diferente do que eu já via na cena. Eu não queria subir com uma roupa comum, eu não queria fazer uma interpretação comum, e eu usei muito desse aprendizado aí do mundo drag, tanto nas minhas interpretações, na escolha do repertório e nos trejeitos e tal. Eu fui adaptando muito com o que eu aprendi com a minha irmã Luana, e vendo toda a caminhada dela. A galera de São Gonçalo aí todo mundo conhece, Luana H. A Ingrid H também, que é uma grande inspiração pra mim, e outras drags, assim, eu me inspiro muito no trabalho delas. E se eu pudesse, faria até mais, gente. Eu sou doida pra fazer. Eu sou doida pra ver. Balé, botar um negócio, não sei o quê, mas do meu jeitinho ali, com um pouco mas de você vai se formando daqui a pouco, né? sobre Então você sente que carrega também a cidade de São Gonçalo no seu palco, nas Sim. suas... Que lindo, né? Sem sombra de dúvida. Levar essa origem, Sem né? sombra de dúvida. E é o meu público médio, assim, maior. Eu tenho um público muito forte em Curitiba, tenho um público considerável em Manaus também, são cidades, assim, que eu tenho muito carinho. Falando isso, um beijo aí pra vocês. Em Roraima também eu tenho um público muito legal, mas, assim, se for pra contabilizar, assim, de todo o Brasil, o público de São Gonçalo é o maior, assim, tipo, a minha maior fanbase, né? Que legal. E são amigos que me acompanham há muitos anos. É um lugar que eu fui nascida e criada. Eu desenvolvi o trabalho de produtora artística também lá em São Gonçalo. Antes de subir no palco, eu trabalhei numa equipe que chamava Samba de Verdade, e a gente produzia vários eventos de samba na cidade de São Gonçalo e alguns em Niterói também. A gente produziu o show do Zeca Pagodinho, do Péricles, Raça Negra, Mumuzinho, a gente fez várias vezes, Dilcinho, Pichote. Então eu já tinha, tipo assim, uma rede de conhecidos e amigos e colegas muito grande em São Gonçalo. Quando eu subi no palco, aí foi só divulgar mais um pouquinho que a galera já veio junto. Muito então, legal. Meu público, tanto em Maricá quanto em São Gonçalo, é realmente muito forte. Que legal. Você se apresenta publicamente como EQED. Em que momento a espiritualidade deixou de ser apenas fé e virou missão na sua vida, através do palco, através da sua música? Eu entrei pro candomblé por um problema de saúde, né? É mesmo, EQED? Eu tive um problema auditivo grave na época. Meu avô também já tinha falado pra mim que eu tinha que fazer santa, e eu dando de... Não é muito assim. Porque você iniciou primeiro na Umbanda, né? Sua trajetória primeiro foi na Umbanda. Sou umbandista há 19 anos e esse ano eu faço 16 anos de confirmada. Conheci a Umbanda primeiro, eu estava muito feliz sendo umbandista, mas Obá quis, né? Aí a senhora é de Obá? Eu sou de Obá. Que linda! Sou de Obá. Aí eu fui e me iniciei. A minha relação com a espiritualidade sempre foi muito próxima, né? Por conta desse problema de saúde e pelo fato também de eu ter uma proximidade muito grande com a minha finada zeladora. Eu era a nora dela
Aí me confirmei com ela na época e a gente já tinha uma relação muito próxima, então foi meio que também orgânico e natural, assim, misturar tudo, né? A família com a religião e foi um movimento assim muito natural, né? Tipo, as nossas resenhas eram dentro do terreiro, não tinha nada pra fazer, a gente ia pro terreiro, aí acabava a macumba, a gente pegava os baldes, fazia o nosso pagode no terreiro. E do terreiro que surgiu tudo isso também, né? Então já tá estruturado ali nessa raiz do candomblé, da umbanda. Exato. Inclusive o pessoal tem uma opinião muito assim, que eu acho controversa com relação ao nosso trabalho, né? As pessoas falam, mas eu acho horrível esse negócio de ficar fazendo show cantando pontos de macumba. Gente, não faz sentido. Por quê? O gênero musical samba surgiu dentro dos terreiros. E se você parar para analisar, todos os terreiros tradicionais, os mais antigos, eles têm esse costume. A gente acabou a função, você nem toma um banho, meu filho. Você caça um copo de cerveja e começa a bater o pagode na palma isso da aí, mão. rimar, isso, né? É natural, entendeu? Essa ligação, ela é ancestral, sempre existiu. Não é uma coisa que é de agora. E os eventos de samba que tinham antigamente, todos eles tinham ponto de macumba, já tinha o pessoal bêbado que pegava santa, eles botavam pra fora. Isso sempre existiu, gente. É verdade. Desde que o mundo é mundo, esse movimento sempre existiu. Aí agora o pessoal tá criando uma regra, o próprio macumbeiro tá lutando contra o próprio movimento. E eu acho muito importante esse trabalho que eu e outros artistas desenvolvemos hoje. Porque hoje eu tenho um funk evangélico, cara. É verdade. E isso é uma coisa que eu achava 10 anos atrás que ia ser impossível. Eu vi um evangélico cantando ponto de macumba, chorando com ponto de macumba que eu tô cantando. Tá entendendo? O preconceito dos anos 90 instaurado na sociedade brasileira foi tão gigante que falar a palavra macumba era pecado. Comer maionese e Hellmann's era pecado. Hoje eu tenho fãs evangélicos. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque é uma quebra de expectativa, uma quebra de barreira. Hoje, os meus fãs que são evangélicos, quando passam na rua por um iaô todo paramentado de preceito, eles não falam mais está repreendido. Eles entendem que aquilo ali faz parte da minha religião e eles respeitam. É isso. Tá entendendo? É para esse tipo de mudança que eu, Ellen, desenvolvo o meu trabalho artístico, entendeu? A gente tornar a nossa sociedade brasileira como um todo realmente ser um estado laico, sabe? Todo mundo tem a liberdade de andar na rua com as suas roupinhas, das suas religiões, e ninguém fica escutando. E a gente não vê ele se atacando. O nosso povo gosta de atacar nós mesmos, né? E é muito difícil isso. Então as pessoas têm que aprender a apoiar, né, entender o propósito. Eu vi muitos sambas sair de dentro do terreiro. Sim. Muitos sambas. Lá em casa, o seu Sete da Lira, minha orixá recebia ele, e ele iam vários artistas lá pra casa. Era. Eu tava contando a história dele esses dias pra um rapaz chamado Jair. Ele é filho de santo de um amigo meu, Fatolu. Aí eu tava conversando com ele e falei, gente, mas seu Sete era um exímio compositor, tem muita gente que não conhece a história dele, né? Sempre teve essa ligação muito grande. Muitos sambas saíram do terreiro, né, do carnaval, ele ia pra televisão, então, enfim, era isso. E hoje em dia as pessoas criticam. Pois é. Aí, falta de conhecimento. Exu é comunicação, ele tá em todos os lugares, e como é que ele não vai acessar a música, que é uma coisa que está dentro da nossa tradição, da nossa espiritualidade? Eu resumo isso a falta de conhecimento, esse pensamento preconceituoso dos nossos. Os que eu tenho visto falar e se pronunciar na internet, que eu tenho rebatido quando eu tenho paciência também, são pessoas que não têm vivência dentro do terreiro. É verdade. Nunca passaram um ano dentro de um centro espírita, não tem nenhuma vivência nem ligação familiar ou de tempo deles mesmo com o terreiro, e eles criam essas regras assim na cabeça deles e vão pra internet falar, sabe? Eu acho isso um grande desserviço, inclusive, e tenho combatido isso na medida do possível, mas eu também... Sozinha não dá, né, mãe? Eu tô sem paciência também pra ficar toda hora falando, sabe? Não dá. Tanta coisa mais importante pra senhora fazer, pra senhora criar, né? Tipo assim, eu tenho... Quando é um assunto muito grande,
Aí eu, caramba, cara, eu fico brigando comigo mesmo. Eu falo, cara, eu vou ter que falar, porque não tem como. Porque, vou usar até um exemplo. Você vê quantas grandes, teve uma situação acho que foi em agosto do ano passado, Joia do Couro, que é um colega meu de trabalho, ele pegou o celular dele e falou que era proibido, que na visão dele ele achava legal rezar nas gírias de Umbanda, não sei o que. Na época o pessoal estava muito falando esse assunto na internet. Eu vi contas menores falando, fiquei na minha. A conta dele 1 milhão de seguidores. Eu falei, cara, se a gente não combater agora, não vier alguém para falar, esse problema vai ficar maior e assim sucessivamente. Aí falei, dei meu posicionamento. O que acontece? Tem diversos tipos de Umbanda no Brasil. Sim. Diversos. Não existe uma Umbanda só. Tem a Umbanda Bantu, que tem outros tipos de trejeito, mas tem a Macumba Carioca, que tem outros tipos de trejeito. Se você for pro sul, tem um batuque. Se você for pro norte, tem tambor de mina, tem Jurema Sagrada, tem encantaria. Gente, não tem como a gente colocar uma regra geral. Não existe isso. Primeiro que a nossa religião não tem a Bíblia, para início de conversa. Tudo na nossa religião é transmitido através da oralidade. A macumba que eu, Ellen Mota, faço é a macumba que eu aprendi no meu terreiro, com a minha mãe. E essa macumba dá certo na minha vida. E dá certo na vida dos meus irmãos de santo. Então você, que tem 1 milhão de seguidores, não tem direito de pegar o seu telefone e ir para a rede social para criticar o que eu faço dentro da minha casa, porque você não conhece o que eu faço dentro da minha casa. Concordo. E o que eu faço dentro da minha casa dá certo para mim. Você não tem o direito de ir para a internet e criar uma regra da macumba porque simplesmente deu na sua cabeça, entendeu? Eu acho que nós artistas, nós temos que ter essa noção. Você não pode, tipo assim, eu acho complicado quando você ofende a fé das outras pessoas que são da mesma religião que você. A Umbanda, o Candomblé, são todas religiões de matriz africana, tá tudo no mesmo bolo. Se a gente, entre a gente, ficar se atacando, é verdade. A gente não vai progredir para lugar nenhum. Você pode ter a sua opinião na sua casa e eu vou ter a minha opinião na minha, mas eu não pego o meu telefone para poder criticar o que você faz na sua casa. Por que você pega o seu telefone para criticar o que eu faço na minha? Tá entendendo? Não faz sentido para mim, entendeu? Não tem esse direito, né? É o tipo de posicionamento que eu não prefiro ter. É verdade. Bom, gente, a gente vai pro intervalo, Sim, né? Vamos beber uma aguinha, a gente já volta com mais informações para vocês aqui, com mais novidades da Ellen Mota. Então a gente vai só beber uma água, refrescar aqui um pouquinho pra gente voltar com informações para vocês, com novidades aí dos projetos que ela está aí, né, para esse ano. Tá bom? Até já. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do Visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do Visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. É uma alegria, já falamos vários assuntos aqui. Vocês mandem as perguntas para Ellen. E aí depois, Ellen, a gente pode até fazer uma live para poder responder os seus seguidores, os ouvintes da rádio, né? Porque eles vão botar várias dúvidas aqui. E também daqui a pouquinho ela vai passar os contatos dela para que vocês possam contratá-la, né? Possam chamar ela. Você também faz show para
Pra terreiro, Ellen? Faço participação nas giras. Olha, já quero na minha gira. Faço também show completo com a minha banda, que chama Banda da Grandona. Maravilhosa. Banda da Grandona. A gente vai passar depois pra vocês lá, quando for pro YouTube, um pedacinho do seu show. A gente pode fazer essa edição para eles poderem também conhecer, quem não conhece seu trabalho. E a sua religião influencia suas decisões profissionais? Já houve algum momento em que sua fé determinou sim ou não? Ai, uma vez, Ela tipo foi assim, a minha religião, vou falar de Maria Padilha, eu vou usar o nome dela, porque tipo assim, Maria Padilha manda totalmente na minha vida. Aí quando eu não faço exatamente o que ela quer, ela faz eu passar raiva. Ou é do jeito dela, ou Maria Padilha é uma pombagira tóxica, cara. Ela não deixa, não adianta. Principalmente, tipo assim, minha vida normal, meus relacionamentos, ela não se mete. Agora, minha vida profissional, principalmente esse trampo com a música, é uma manager assim, Marlene Matos. Eu tenho que fazer exatamente o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, tem que falar com quem ela quer. Porque senão, minha filha, ela já faz a arruaça dela, ela é desse jeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Existe algum tipo de preparação antes do seu show para Maria Padilha? Ela criou algum... Não precisa contar, mas assim, só pra gente ter essa curiosidade de ritualística, para que as coisas possam correr da forma que... Então, todo mundo acha assim que... Eu não sei os outros artistas, eu vou falar de mim, tá? Eu não ligo a minha espiritualidade à minha apresentação do show. Tipo, não tenho um banho específico, nada. Uhum. Inclusive, tem todos os meus shows eu dou uma lembrancinha pro público. Oh, que legal. Do jeito que eu compro, eu entrego. Tipo assim, nada daquilo ali é oferecido, não é batizado. É sacralizado, nada, né? Nada. Eu faço questão de deixar essas coisas assim separadas, porque eu tenho os meus momentos dentro da minha religião. Ali no palco, ali no show, eu quero que seja um momento único exclusivamente de distração. Por mais que a gente esteja cantando ponto e tudo mais, eu não gosto de ter essa ligação com a minha espiritualidade. Por exemplo, assim, eu não uso as minhas contas de terreiro, que, são da minha pombagira, são da minha santa, eu não uso em apresentações, entendeu? Eu gosto de deixar tudo separadinho, tipo, tem as minhas roupas pessoais que eu uso dentro do meu terreiro e tem as minhas roupas de show, que eu uso para aquele trampo ali da música, entendeu? Eu não gosto de misturar uma com a outra. Então é diferente quando você vai para um show do que quando você vai para uma apresentação num terreiro, né? Exatamente. Por exemplo, quando eu vou em apresentação em terreiro de Umbanda, a minha banda vai toda vestida com um uniformezinho branco. A banda também vai pro terreiro? Eu não gosto que eles vão de preto, não. Arruma uma confusão e tudo. Porque quando os outros vão de preto na minha casa, eu não gosto. Então, eu acho assim, eu aprendi pelo menos desse jeito. É uma afronta muito grande ao orixá e o zelador daquela casa ali, você entrar naquele terreiro ali de preto, entendeu? Eu sempre aprendi assim. Então, a gente bota uma roupinha direitinho, de acordo. Normalmente, em participações de gira, eu não uso figurino de show, vou com uma baianinha branca, normalmente, pelo fato da minha mãe ter falecido, eu estar de luto. Mas agora já tá mudando aí, graças a Deus o luto vai acabar agora em março. Também não me vejo muito assim usando figurino em terreiro, não. Aí no terreiro já entra personagem Eked, aí eu já quero mandar na macumba, não dá certo. Aí vestido de pombagira fica uma coisa meio engraçada. Não dá certo, não. Aí quando é show, aí eu gosto, eu boto um espartilho, um babado. Inclusive quem faz as minhas roupas é um ateliê lá de São Paulo, de Marília. A estilista que toma conta, assim, de todos os meus figurinos de show se chama Karen Godinho. Gente, ela é, assim, uma gênia no que diz respeito à roupa de axé. Nossas roupas são muito bonitas. E amiga, sem sacanagem, eu sou, assim, um bofe. Se você me pedir pra bater uma laje, eu vou saber. Agora, o negócio de roupa eu não entendo. Mas, tipo assim, a minha conversa com a Karen é assim, ó, Karen, eu vou fazer um show de Maria Padilha, rainha do cabaré, tá? Ó, em cabaré eu gosto que ela use vermelho e dourado. Porra, a mulher, do nada, mano, ela me vê com um figurino assim de milhões e um troço bordado e um monte de pedra caríssimo. A minha roupa de cabaré tem quase 15 quilos, amiga, que ela fez. Isso? Te juro, quase 15 quilos, fora a água, fora esses babados.
entendeu? É toda, ela é E quando assim, você veste essa roupa, por mais que você não bote sua espiritualidade dentro disso, mas você se sente... tem um alter ego, eu sinto isso. Tipo assim, eu tenho uma personalidade, eu, Ellen, pessoa física, igual eu tô aqui conversando com você, e eu com figurino pronta pra subir no palco. E cada show que eu tenho montado, eu fico de um jeito diferente. Olha, por exemplo, legal. se é um show de Maria Navalha, aí eu já tendo a ficar mais brigona, não adianta. Navalha, ela me deixa com negativo, amiga, que eu, quando você fala oi, eu já tô, o quê? Aí Maria Padilha eu já fico mais assim, chorosa, já fico mais sentimental, eu fico muito emotiva. Também é um show muito romântico, eu montei o repertório assim com muita música romântica, muito pagode romântico, eu trago sempre um climinha de romance. Aí eu boto no meu Instagram, se você quer pedir namoro, casamento, pra falar comigo no direct, aí eu boto as pessoas no palco. Eu faço, sabe, um climinha assim, muito assim. Nossa, que criatividade, Ellen, que você criou. Cada show meu, ele tem um pouco da minha personalidade que eu trago de maneira mais expressiva no palco. Por exemplo, eu sou canceriana. Aí, por conta desse instinto canceriano, eu sou um pouquinho romântica também, mas não 100% do meu dia. E nesse show de cabaré eu falei assim, vamos montar toda essa atmosfera. Aí nos shows de Maria Navalha, tipo assim, eu sempre conheci Maria Navalha como uma comediante muito assim, sabe? Ela não tem meio papo com ela. Ela vai falar o que ela quer, do jeito que ela quer, e na hora que ela quer, e acabou. Entendeu? E eu também tenho um pouco dessa personalidade, não tanto quanto ela. Eu gostaria de poder ser assim 24 horas por dia. Eu gostaria de ser essa mulher assim, mas não dá, gente. A gente vive em sociedade, você tem que falar direito com as pessoas, você tem que saber se colocar, saber o que você vai dizer. Mas a Navalha, ela é um furacão, sabe? Ela já chega chegando mesmo. E você vê isso até nas consultas. Que eu também, o bom de ser ECAD é isso, porque tu tá sempre acordado, então as entidades que eu montei show são entidades que eu conheço há muitos anos. São entidades que eu converso há muitos anos, que eu tenho uma ligação íntima. Por exemplo, Maria Mulambo eu montei baseada na Mulambo que minha mãe recebia. E na história de vida da minha mãe. Maria Padilha é a pombagira da minha irmã Luana, que é essa que eu falei, você que é drag. Foi a primeira entidade de umbanda que eu conheci na minha vida. Então, Navalha também tem uma grande amiga minha, Kênia, que trabalha há anos com ela, também tem uma amizade muito grande com essa entidade. Rosa Caveira era a pombagira da minha finada filha Renata, de Obá, que eu era ECAD da santa dela. Então, são entidades que eu conheço, que eu sei como é que fala, que eu sei o jeito que dança, que eu sei o jeito que segura as coisas, que eu sei o jeito que fuma. Então, eu fui catando um pouco disso que legal. E construindo a identidade desse... E elas devem se sentir super honradas, né? De estar ali recebendo as homenagens. E elas mandam recado pra mim. Aí eu chego na gira, moça, a Rosa Caveira mandou te dar isso aqui. Ela falou que te ama muito. Ai, que lindo. Aí Navalha, minha amiga MC Trans, que tá vendo, inclusive, beijo. Ana, te amo. A Navalha da Ana também, gente, ela me ama toda hora. Fala, olha, não muda seu jeito não. Tu é igualzinha a mim, não sei o que, elas gostam, assim, não sei se eu conseguir. Porque a gente de fora, a gente capta muito, né, também. É verdade. Da essência deles, né? A gente consegue assistir, olhar. Assim, eu acho que eu segui num caminho legal. Que bom. Construção desses shows. E qual é a sua guardiã? Tô curiosa. Menina, todo mundo me pergunta isso. Né? E, cara, não é nenhuma dessas pombagiras que eu tenho show montado. Tipo, eu trato de 2 pombagiras desde quando eu comecei a ser umbandista, né? Uma é Maria Malandra. Olha. E a outra é a pombagira de Maceió. E eu trato delas assim desde sempre, desde quando eu entrei pra Macumba. E elas não ficam enciumadas. Ai, se ficam, nunca me falaram nada. Eu acho que elas são low profile, elas são na dela. Superiores. Elas são low profile, elas não gostam da exposição, eu acho. Mas eu também não me vejo assim fazendo uma coisa dedicada a ela. Inclusive esse show de Navalha que eu montei, em momento nenhum eu cheguei e falei assim, é um show pra Maria Navalha. O pessoal que foi falando, eu botei a roupa, os primeiros vídeos viralizaram e tal, não sei o que. Ela tá de Navalha, não sei o que. Eu falei, mesmo, é um show de Navalha, não sei o que. E eu já tinha essa amizade assim com a entidade em si,
Então, no caso, se eu quiser pedir pra você assim, Ellen, eu queria fazer um show voltado pra Pombogira tal, você monta um show. Monto. Olha que... eu nunca vi ninguém fazer isso. Como é que você não é percussora nesse campo aí? Já fiz isso. Não sou percussora assim, nessa parte de fazer show cantando ponto de umbanda, que é o samba de macumba, já tinham outros artistas que faziam, mas tipo assim, o meu trabalho ele é único. Pois é isso que eu falei pra você. O meu trabalho não tem igual, até hoje eu pelo menos ainda não vi. Tipo assim, não é só por causa das roupas, não é só porque eu dou uma lembrancinha, mas tipo assim, é o estilo de trabalho mesmo. É um repertório diferente pra cada tipo de show, cara. Isso dá trabalho pra cacete. Você vê os porque artistas... é teatral também, né? Não é só musical, né? Os artistas grandes do mercado não fazem isso. Eles têm projetos. Por exemplo, vou citar o Sorriso Maroto. O Sorriso Maroto tinha um projeto só as antigas. Eles rodaram com uma turnê com esse projeto. Agora encerraram esse projeto, já estão iniciando um outro projeto. Eu tô com 4 projetos em plena atividade. Rodriguinho, ele tem 3 projetos. Legado, que é junto com o irmão, com o filho. E tem outros 2. Um que é só dele. E eu acho que um é só dele com o filho, algo do tipo. Agora eu não vou me lembrar o nome dos projetos. Pô, eu tenho 4, na verdade eu tenho 5, só o de Maria Homem que eu parei de fazer, mas são 4 repertórios completamente diferentes, que são ensaiados com a minha banda e que um não tem nada a ver com o outro, não tem nem uma cantiga que você escuta em um e não escuta no outro. Isso é muito difícil, entendeu? Não são todos... Da macumba só eu que faço, entendeu? O Ori tem que tá bom, né, meu amor? Não foi aqui a cola no celular, ó. Gente, já tô velha, o Ori tem que tá bom. Não vai lembrar de tudo, não. Aí a gente vai dando uma olhada assim, às vezes do nada eu já mudo tudo. Meus músicos, eles são muito bonzinhos, eles vão junto comigo e no final dá Nossa, certo. mas eu tô encantada com o seu trabalho. Eu já quero, depois a gente vai conversar sobre isso. Deixa eu te perguntar, em um país onde existe intolerância religiosa, assumir publicamente a sua fé já fechou portas pra você? Várias vezes. Sério, Cat? Várias vezes. Antes de eu iniciar a carreira artística, época de CLT, já menti em entrevista de emprego falando que eu era crente, já sendo confirmada no Candomblé. E não fui contratada, inclusive, porque na época eles entravam na rede social, né? Na rede social tava lá eu de baiano. E eu na entrevista, que ódio. Gente, eu não me arrependo, infelizmente, gente. A necessidade fez o ladrão, na época eu menti. Hoje, graças a Maria Padilha, eu não preciso mais trabalhar pra ninguém, só trabalho pra minha manager. Então eu posso falar da minha religião abertamente, mas a intolerância religiosa, ela existe, ela tá muito longe de acabar, a gente sabe disso, a gente passa por situações de intolerância em todos os níveis o tempo inteiro. Eu tô fazendo a minha parte para poder combater isso. Tenho falado muito sobre isso nas minhas entrevistas, em rodas de conversa, nas minhas redes sociais, nos terreiros que eu visito. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue construir uma sociedade melhor. E como eu tinha falado antes, eu uso o meu trabalho artístico de maneira a combater a intolerância religiosa também. Na divulgação dos meus shows eu me paramento com os figurinos de show, faço takes na cidade, faço vídeos na cidade, vestida de santo, ou seja, tipo assim, a galera tá passando ali, aí já vê aquela pombagira andando do nada, e principalmente em São Gonçalo o pessoal já sabe que esse trabalho é desenvolvido por mim, que é lá que eu tenho feito isso mais vezes. E entra em tudo quanto é lugar. Eu vou na comunidade, vou num lugar melhorzinho, vou num lugar mais de dinheiro, né, digamos assim. Eu vou em tudo quanto é lugar vestida de macumbeira. E, inclusive, quando eu me mudei aqui pro Rio, eu tive muito receio, assim, na hora de alugar casa por conta disso, porque eu sei que tem lugares aqui que a gente não tem essa liberdade, né? De andar paramentado, mas é uma coisa que hoje eu faço questão. Eu gosto de andar de macumbeira. Eu também, eu ando sempre. Se eu for sair de casa pra ir a algum evento de axé, eu já saio já paramentado. Eu não gosto desse negócio de, não posso andar, por quê? Entendeu? E esse combate sobre a intolerância é muito verdade que a Ellen está falando, porque ela esteve conosco lá também na passeata que teve, né, São Pedro, né? Em São Pedro da Aldeia, lá da Medi. Ela esteve lá conosco, se prontificou a estar lá para falar, para combater a intolerância. Então ela faz isso o tempo inteiro, nos shows,
na internet, no dia a dia. Então isso é muito importante cada um fazer a sua parte. E até a pergunta que eu vou fazer agora para você, se existe, na sua opinião, uma moda de ancestralidade, pessoas que usam a estética, mas não assumem compromisso quando a religião é atacada. Existe pra caralho. É. Sei que você mais vê, pô, as artistas da Globo, tudo com um fiozinho de conta, como se nada. E quando tem casos de intolerância religiosa, mano, ninguém faz um post, sabe? Ninguém se posiciona. Nem a própria galera do axé, vamos combinar? Nem a própria galera do axé, nem os próprios relevantes do axé, entendeu? Então... E a intolerância também acaba vindo através do nosso próprio povo, que julga. Porque foi o que eu falei. Derrubaram a casa do menino. Alguma coisa ele fez. Ninguém para pra pensar que ele é a vítima. Mas sempre que tem algo que ele fez alguma coisa para merecer aquilo. Cadê a entidade que não estava ali? Isso também é uma intolerância. Você tá a falta de apoio, né? Exatamente. Então isso não pode acontecer. Você não vê na e religião. São as mesmas pessoas que quando uma mulher é abusada, não, mas ela tava com uma roupa também. Não, mas ela tava num beco. Ela pediu, tá fazendo o que essa hora na rua? Infelizmente, esse tipo de pessoa existe e replica esse comportamento aí complicado em outras situações que são tão ruins quanto, e cabe a nós estarmos aqui se posicionando e Sim. lutando contra. É verdade. Não dá pra gente fingir que não viu, não. Esse ano é o ano do comprometimento, gente. É isso aí. Ellen, o pagode e o samba ainda são espaços majoritariamente masculinos. Você já se sentiu que precisava provar mais do que deveria para ser respeitada? Ai, amiga. Eu não só já senti como eu sinto, e eu sei que eu vou continuar sentindo isso por muitos anos. Infelizmente, ser mulher é muito difícil. A gente passa por várias coisas que homens não passam. Os meus colegas de trabalho, eles sobem no palco com uma roupa de patrocínio. Eles nem gastam do cachê para poder subir no palco. Eles não levam banda, eles nem têm banda. Entendeu? O corte de cabelo é de graça na parceria, o chapéu é na parceria. Aí eu também tenho parceria com o Ateliê Karen Godinho, né? Não é, a questão não é essa, mas tipo assim, eu não posso subir com uma blusa e uma bermuda no palco. Não posso, eu não consigo fazer isso. O meu contratante, ele pergunta, vem cá, mas e aí, cadê as coisas do seu show? O público pergunta também. Eu não posso subir no palco sem uma maquiagem, sem estar com uma unha legal. Às vezes eu dou de maluco e subo mesmo. Mas a mulher é muito criticada quando não tem esse cuidado estético, entendeu? E graças aos figurinos, eu também não sofro muita cobrança, mas eu sou uma mulher gorda, gente. Eu tenho 90 quilos, entendeu? Mas se eu fosse fazer um show assim, sem roupa de macumba, que desse pra ver meu corpo, tenho certeza que o pessoal também ia falar. Não, mas ela também tá gordinha, não sei o que. A gente sofre essa Tá gordinha onde, gente? Amiga, eu não me acho, mas você sabe que, infelizmente, vai controlar a opinião das pessoas. Eu me acho uma delícia, muito gostosa, mas fazer o quê? Infelizmente, a pressão estética que as artistas mulheres sofrem é gigantesca comparada com as dos homens, pô. Isso você vê nos artistas. Olha a Marvel lá no palco e olha o Ian no palco. São dois artistas trabalhando pra caramba na rua, no pagode, em plena ascensão, com lançamentos pra caramba, audiovisual pra caramba. Mas a Marvel, ela tem que estar com um short desse tamanho aqui, de cropped. O Ian, ele pega uma blusa de patrocínio, a bermuda de patrocínio, e o Nike sobe no palco. Entendeu? É muito diferente. O Ian já vai lá, cortou o cabelo, fé em Deus, a gente é quilos de maquiagem, mano. Aí vem, faz cabelo, se for pra transista, então piorou. Aí a gente perde praticamente o dia inteiro lá, mulher. Puxa o cabelo, dói pra cacete. Aí também a gente fica belíssimo, entrega uma beleza, uma sensualidade, mas é uma coisa que a gente é obrigada a fazer. O homem não, cara, ele vai no barbeiro, passa na loja que ele tem parceria, bota a blusa e sobe no palco. Olha, entendeu? Quantos desafios, né, que você enfrenta pra poder... Com cólica, com dor, com isso, com aquilo. Isso ninguém fala, né? Aí, a maioria das mulheres tem filho, são responsáveis pela família. Eu sou uma mulher sozinha, não tenho marido, não tenho filho, só tenho minhas plantas lá pra tomar conta. Mas porque eu quis levar minha vida assim, porque pra mim seria mais fácil ter um foco maior na minha carreira. Antes de eu trabalhar com a música,
entendeu? Já tinha eu trabalhava como representante comercial na época e eu sempre fui muito focada no trabalho. E visando ter uma vida confortável pra mim, sabendo que eu não sou herdeira, eu preferi abrir mão de, não, gente, vou ter filho, vou ter marido, porque daqui a pouco acaba o relacionamento, tá a criança comigo, aí paro de trabalhar ou diminuo meu fluxo de trabalho pra tomar conta de criança. Eu preferi não optar por isso, entendeu? Mas tem outras mulheres que ainda enfrentam dificuldades maiores do que a minha, porque toma conta da casa, toma conta de filho, toma conta de marido, mesmo assim trabalha. E ainda tem um ótimo desempenho no trabalho, ou seja, tipo assim... É verdade. Ainda é menosprezado também. É verdade. Mas é sobre isso. Grandona do Axé, como que você escolheu esse nome? Foi um título que foi dado por você mesma? Não foi eu que escolhi. Não foi? Não foi eu que escolhi. Tipo assim, é um apelido, é um jeito de falar que já é comum dos macumbeiros, né? Normalmente quando... Às vezes em situações de deboche, de brincadeira, a gente sempre usa muito. Nossa, fulana é grandona mesmo, né? Foi lá e falou, foi lá e fez, foi lá e resolveu o negócio sozinha, foi lá e fez isso. Já é uma palavra que as pessoas costumam falar dentro dos terreiros. E um outro artista, ele começou a me chamar de grandona. A gente estava fazendo muito show junto na época e ele começou toda hora grandona, grandona, grandona e foi ficando. Inclusive foi uma sugestão dele colocar esse grandona do Axé na minha bio e ficou até hoje, é meu apelido, eu gostei. Maravilhoso. Se amanhã uma grande marca chegasse até você para fechar um contrato, fechamos o contrato, mas você precisa suavizar a sua parte religiosa da sua imagem. O que você responderia para ele? Não dá. Vou ter que apagar meu feed todo, né? Não tem como. Gente, hoje eu não me permito mais passar situações de intolerância religiosa, de racismo. Eu não me permito mais ser vítima de misoginia, xenofobia. Eu não me permito mais, gente. Eu mando, sabe? É isso aí. Eu mando. Tá entendeu? certa. Não dá. Gente, 2026, a gente não tem mais que ficar explicando coisinhas pequenas, sabe? Quem me contrata, quem me conhece o meu trabalho, já sabe que eu sou macumbeira, cara. Então, pra que eu tenho que esconder minha religião? É isso aí. Se eu preciso esconder minha religião pra ter a minha imagem e o meu nome associado à sua marca, eu prefiro não trabalhar com a sua marca, de coração. Tem outras marcas muito mais interessantes para eu desenvolver meu trabalho. Mas eu acho difícil enfrentar, não acho impossível, porque, sinceramente, né, o ser humano, quando ele quer surpreender a gente, ele surpreende. Mas acho difícil passar esse tipo de coisa hoje, Ellen, passar esse tipo de coisa hoje, porque a macumba tá na moda, né? Hoje em dia é cool ser macumbeiro. Hoje em dia tá super em alta, um fiozinho de conta, pulseirinha de Ifá, tá super em alta, é muito legalzinho andar com um amigo macumbeiro, então... É verdade. A internet mostra números, mas não mostra bastidores. Qual foi o momento mais difícil da sua caminhada até agora, Ellen? Hoje, tá aqui nessa entrevista, hoje acho que foi o momento mais difícil, assim, foi. Né? Acho que é isso. E o que o público pode esperar de Ellen Mota daqui pra frente? Vem novos lançamentos, novos palcos? Me fala aí, que a gente tá curioso. Não, Maria Padilha me pediu pra montar um espetáculo de samba e de mulheres do samba. Ela quer que eu, esse ano, me dedique a montar um outro número que não tenha ligação com a religião e que seja, assim, só de samba e feminino. Não entendi também muito essa ordem dela e fui um pouco contra, tanto que ela me falou isso em dezembro, eu tô enrolando, mas depois de hoje eu vou ter que botar esse bloco na rua. Então esperem aí, gente, eu vi um trabalho meu autoral de samba, as minhas composições de samba também, de partido alto, de pagode, e eu vou montar um projeto autoral aí cantando muito a Beth Carvalho, Alcione, são referências minhas, vocês já gostam já também, vocês já escutam algumas músicas delas nos meus shows, mas esse ano eu vou me dedicar a obedecer a minha manager, pra poder não me estressar. Por favor. Qual é o maior sonho que você ainda quer realizar dentro da música? Maior sonho? Gente, caramba, eu tenho muito sonho dentro da música, cara. Mas eu acho que o maior sonho, assim, que eu tenho hoje é ter condições de trabalho razoáveis, sabe?
Eu não quero nem ser assim uma Anitta, uma Ludmilla, não. Mas eu quero ter condições de trabalho assim tranquilas. Eu não quero ter todo o esforço que eu tenho para poder lançar uma música, todo o gasto e toda a dor de cabeça que dá, entendeu? Eu quero ter tipo um manager vivo, tá? Vivo, porque a Maria Padilha tá morta, mas eu quero ter. Inclusive, falei isso com ela, com o Zé Preto. Eu falei, gente, porque os mortos me ajudam muito, mas nos vivos eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de montar a equipe. Mas eu quero, tipo, ter um manager, ter um produtor musical, um produtor cultural. Minha banda eu já tenho, mas tipo, quero ter um estúdio pra poder estar com eles gravando os nossos trampos, sabe? Os meninos amam trabalhar comigo, eu também amo trabalhar com eles, mas hoje a gente não tem nem estúdio pra ensaiar, sabe? A gente tava ensaiando na sala da casa do Cadu, que é um dos meus músicos que mora ali em Cascadura, e tipo assim, tava desumano já, sabe? Todo mundo meio que jogado, sabe? Tadinho. Não tem condição, sabe? Eu gostaria de retomar os nossos ensaios e as gravações dos nossos ensaios também. Esse projeto foi muito legal que eu tava desenvolvendo com eles. Mas pra mim ia ser muito importante hoje ter um estúdio para ensaiar e para gravar, ter um produtor musical ali apoiando a gente, um produtor cultural aí correndo por fora aí, fechando alguns editaizinhos pra gente. Ia ser muito importante ter um manager assim pra eu poder não ter que ficar tomando conta de tudo sozinha. Porque, precisa, não dá, é muita coisa, né? É um surto psicótico, amiga, e tipo assim, é muito difícil, porque são muitas miudezas, e tudo que as pessoas veem assim no palco, tudo é organizado por mim. Por exemplo, tem show meu que tem efeito de palco, eu que vou cedo pro local do evento pra poder instalar efeito de palco, amiga. Tem condição um troço desse? Não, tem que ter um e, produtor, tipo assim, tem os que outros ter. artistas não fazem isso, boneca. Só a Ellen Mota que entrega esse tipo de Porque você gosta entrega. da perfeição também, né? Não gosta que nada dê errado. Porque eu não tenho ninguém pra fazer isso por mim. Dia que tiver. Não, gente, vamos montar uma equipe, vamos correr atrás disso. Gente, eu vou estar muito satisfeita e feliz. Mas vai ter, tenha certeza. De distribuir aí, ia ser ótimo. Então, hoje o meu maior sonho é ter, assim, condições de trabalho dignas. Mas vai ter. Maria Padilha vai te direcionar. Ela já tá me direcionando. Tenho ela certeza. Não dá ponto sem nó, não. Tenho certeza que vai se abrir muitas coisas boas para você esse ano. Nosso certo. programa tá chegando ao fim, porque nós temos aí pouco tempo, né? Mas eu queria que a nossa poderosa grandona aqui do Axé deixasse os contatos, sua rede social, para que todos pudessem acessar, te seguir. Deixe seu número de telefone para show. Sim. Gente, meu Instagram é Mota com 2 T's e Ellen com 2 L's, porque tudo em dobro é muito mais gostoso. E o meu telefone para contato de show é DDD 21 99260 8720. O link também tá na bio do meu Instagram. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ellen, que a sua voz continue ecoando a sua ancestralidade, a sua força, a sua fé, que você consiga realizar os seus desejos. E a gente vai estar aqui acompanhando você, porque você é maravilhosa. Obrigada. E deixe sempre Maria Padilha te guiar, que eu tenho certeza que ela vai te levar para um caminho positivo. Ela é maravilhosa. E eu queria muito que você cantasse uma música pra gente encerrar o nosso programa. Lógico, por favor, porque você vir aqui e não cantar, né? Não tem como. Todo mundo quer escutar você cantar um pouquinho, que o axé é identidade, e que a gente consiga levar mais vozes, assim como da Ellen, né? Para que outros países possam escutar, possam conhecer. Então, muito obrigada pela sua presença. E a gente vai escutar agora a Ellen Mota cantando pra gente aí agora, pros nossos ouvintes. Vou cantar uma composição minha, se chama Sentimento Verdadeiro. Inclusive eu falei da história da composição aqui durante a nossa conversa. E agora vamos dar uma palhinha ao vivo, né? Sentimento verdadeiro, eu vou te dizer qual é. Somente amor de mãe, de Jesus de Nazaré. Eu fui muito humilhada, mas me levantei na fé. Hoje em dia o meu peito bate na sola do pé. Te dei amor, te dei carinho, eu te dei minha devoção e você retribuiu meu amor com traição. Tá tranquilo, meu parceiro, você não me deve nada. Acerte as suas contas com o malandrinho da estrada. Vai ter volta, vai ter volta, vai ter volta. Quando eu tava no chão,
Malandragem me amparou, mas esse mundo é grande e dá voltas, meu amor, mas vai ter volta, vai ter volta, vai ter volta. Quando eu tava no chão, malandragem me amparou, malandrinho me jurou que eu ainda vou ver a sua dor. Que linda! Parabéns! Obrigada. As suas músicas estão todas nas plataformas digitais? Fala um pouquinho. Meu perfil também, tanto do YouTube quanto do Spotify, é o mesmo do Instagram, Mota Ellen. Mota com 2 T's e Ellen com 2 L's. Vocês vão conseguir conferir tanto no YouTube quanto no Spotify vários lançamentos meus. Eu acho que vocês vão gostar também. Ai, que linda! Minha mãe Ked, muito obrigada pela sua presença, a sua bênção. Que minha mãe, o Iá, te abençoe hoje sempre, que o Iá possa levar nos ventos dela sagrada a sua voz, que a voz possa ecoar sempre com muita doçura, com muito amor, e que você consiga realizar os seus desejos e sonhos. Muito obrigada pela sua presença. Nós vamos voltar mais à frente com a Ellen Mota novamente, vamos ter um cenário aqui para ela, então assim, aguardem que vai ter novidades. Mandem as suas perguntas para ela, a gente vai fazer uma live mais à frente, ela vai responder, ou ela responde, ela tem um canal também, né? A gente não falou sobre o seu canal, né? Tem, no YouTube também, a mesma arroba. Né? Mota Ellen também, mas a gente não tem um café que você faz de manhã, que você fala? Me conta rapidinho antes da gente terminar. Eu tenho um quadro matinal no meu perfil do Instagram que chama Café com Fofoca. Aí todos os dias, quando o Instagram me permite, né? Porque às vezes ele acaba com o meu engajamento, mas quando ele me permite, eu acordo do jeito que eu acordo, gente. Eu só boto uma água no fogo, passo um café e falo de algum assunto relevante. Ou na sociedade como um todo. A última vez que eu fiz o Café com Fofoca, eu falei de um caso de intolerância religiosa cometido pelo jogador Souza, ex-jogador Souza do clube. Eu vi. Achei maravilhoso aquele comentário. Enfim, né? É sobre isso. Souza que não jogou nada, não fez nada pelo Vasco, quer falar da nossa religião. E o problema do Vasco é a macumba. Te manca, né, Bof? É isso aí. Então acompanha a Ellen Mota, que ela tem muita novidade. Ela não é só cantora, gente. Não, ela habla também, gente. Ela habla, ela é uma artista, ela é teatro, é música, é tudo. É espiritualista, é Ked, então... Tá lá no canal dela, acompanhem ela, acompanhem a história dela. Aí, produtores, ela está aqui, né? Então, se vocês querem investir aí numa profissional, numa cantora de verdade, com shows maravilhosos, ela tá aqui aberta a negociações, tá bom? Certeza. E essa foi a nossa programação de hoje. Eu quero agradecer a presença de todos os ouvintes, a nossa audiência da Rádio Tropical Web Brasil, a equipe da rádio, a Luciana que está aqui hoje nos assessorando. Muito obrigada, Lu. E muito obrigada a todos. Fico aguardando a mensagem de vocês pra gente bater um papo fora também lá no Instagram. Sigam lá a página, né? @ecoaxéoficial e a Rádio Tropical Web Brasil. Tá bom? Um grande beijo, que minha mãe abençoe a todos, a bênção, axé. Até quinta-feira que vem, às 14 horas. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo
também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cid.